A gente vai tentar entender mais o que aconteceu, né? O que pode acontecer, o que vai acontecer entre Estados Unidos, Irã, todo o contexto do Oriente Médio, todas as peças envolvidas nesse tabuleiro da geopolítica mundial. Está na linha conosco a partir de agora o professor Pedro Costa Júnior, com quem nós conversamos nesse fim de semana aqui na Band News FM, é cientista político, professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, especialista em Estados Unidos, economia e esses conflitos internacionais. Professor, mais uma vez, prazer falar com o senhor. Muito bom dia. Prazer, muito bom dia. Tudo bem? Aqui é o Carlos Andreasa, falando desde o Rio de Janeiro, e já vou colocá-lo logo. Sei que o senhor está mais do que à altura para responder essa pergunta, já vou colocá-lo no fogo logo de partida. É possível captar, mapear, projetar quais tenham sido as intenções do Irã ao desferir esse ataque a essas bases americanas no Iraque ontem? Bom dia, Andreasa. Bom, colocar no fogo nesse momento é uma expressão meio complicada, né? Mas, vamos lá. Satisfação falar com vocês. Olha, o Irã é uma civilização milenar, né? Aquele povo iraniano, a civilização persa, é uma civilização que entranhada no seu, digamos assim, na sua cultura, a arte da guerra, né? Então é uma civilização que lida com a guerra de uma maneira milenar já, de uma maneira muito natural, e eles não caem em qualquer tipo de provocação, né? De qualquer tipo de armadilha, né? Não entrariam num estratagema que pudesse provocar danos maiores a si mesmo. Tudo é muito calculado, tudo é muito estudado, né? É uma coisa que vem já da tradição milenar do povo persa, né? Então, a resposta do Irã foi muito interessante, porque, primeiro, né, eles teriam que dar uma resposta, né? Essa coisa não poderia passar em branco, porque, afinal de contas, atingiu um herói de guerra, né, para eles, né? Para a maioria esmagadora da população iraniana, e o segundo homem mais importante do país, né? Então, para a própria tradição muçulmana, né, inclusive para outros países vizinhos muçulmanos, haveria que ter uma resposta. Isso não poderia passar incólume, né? Não poderia passar ileso. Agora, o segundo ponto é que resposta seria essa, que é a sua pergunta, que é uma pergunta excelente, né, Andreasa? Então, a resposta é muito interessante, né, porque eles atacam, né, exatamente a 1h20 da madrugada, que foi no mesmo horário, né, a 1h20 da madrugada, em que o general iraniano foi assassinado. Então eles não percebem que a coisa não é feita por acaso, né? Eles escolhem metodicamente o mesmo horário, atacam no Iraque, né, o mesmo país em que eles sofreram a baixa, né, e escolhem 2 bases americanas, né? E até o que parece, eles atacam bases americanas, mas não mataram vidas, né, americanas. Então atacaram as bases sem matarem as vidas americanas, que seria uma provocação fatal. Porque a partir do momento que houvesse baixas americanas, o presidente Donald Trump já tinha anunciado isso, né? Isso deflagraria fatalmente uma resposta americana ao território iraniano, um conflito direto, o que não seria, obviamente, inteligente ou interessante do ponto de vista do Irã. Então foi uma resposta muito calculada, né, nessa já tradição milenar persa. Eu acho que eles pensaram muito nesse movimento. Do ponto de vista da reação norte-americana, né? No primeiro momento, tão logo informados da ocorrência desse ataque iraniano às bases americanas no Iraque, via Twitter, como de hábito, o presidente americano Donald Trump deu uma resposta, chamemos amena, de tranquilidade, uma mensagem positiva, dando a entender, conforme o professor falou agora, que não houve vítimas, que o ataque que não teria sido preciso, enfim. Espera-se agora o pronunciamento do presidente Donald Trump. Tem um pronunciamento marcado para amanhã desta quarta-feira. Com a sua experiência em conflito,
sobretudo relativo às ações militares americanas. Considerando também a imprevisibilidade de Donald Trump, o que o professor projeta como reação ou não, né, dos Estados Unidos nas próximas horas? Bom, você tocou no ponto nevrálgico, mais uma vez, né, Andreasa? Porque, primeiro, a questão que o presidente Trump é marcado, né, na sua política externa, nesses primeiros 3 anos de governo, né, por uma imprevisibilidade muito forte. Então, é muito difícil, nesse sentido, fazer qualquer cálculo, né, do que pode vir a acontecer, porque não se sabe muito bem o que passa, né, na cabeça do presidente Trump. Ele é cercado por uma burocracia muito complicada, porque são trumpistas que ele se armou ali ao redor dele, né, no sentido de que a equipe dele hoje, né, é fechada por assessores que são assessores que falam o que ele ouvem, que são muito do núcleo dele, né, no sentido de que não o contrariam, né? Ele acabou demitindo, acabou afastando os burocratas e a equipe que no começo do governo pensava diferente, pensava de maneira contraditória dele. Então, ele acabou cercando de um grupo, né, de trumpistas, né, que acabam não tendo opinião divergente dele. Então, isso é uma coisa, do ponto de vista da política externa americana, muito preocupante. Então, é difícil prever, né? Agora, por outro lado, 2 sinais aí, né, foram muito importantes a partir dos ataques e dos movimentos do presidente Trump. O primeiro foi ele não falar nada, né, não fazer um pronunciamento oficial, né, ontem. O mundo inteiro recebeu isso bem, né, porque ele não se manifestou no calor do momento, imediatamente aos ataques, né, deixou isso para hoje, né, fez uma reunião ontem com o Mike Pompeo e o Mike Pence, né, o vice-presidente, o secretário norte-americano, e deixou para se pronunciar já de manhã, né, uma vez passado o calor dos acontecimentos, e percebe-se que o mundo reagiu muito bem, né, o sistema internacional acolheu bem ele dar essas horas e preparar isso. E segundo, exatamente o que você tocou aí muito bem, Andreasa, que foi o Twitter dele, né, esse tweet, que já é habitual, né, como bem lembrado, que é um tom mais ameno, né? Então, recebendo já bem esse impacto, né, isso já fica visto aí nesse tweet, né, nesse sentido, um tom de, quer dizer, já foi de bom grado, né, essa resposta iraniana, no sentido de que nesse tweet, pelo menos, ele não dá a impressão de que vai escalar o conflito, né? Então, se for nesse tom, esse pronunciamento de hoje, e nós esperamos, né, todos esperamos que esteja nesse tom, a coisa tende a amenizar, né, porque uma escalada do conflito não seria boa para a região, né, de maneira alguma, né, ali no Médio Oriente, no Golfo Pérsico, e teria um potencial, inclusive, para ter esse conflito dimensões, num segundo momento, inclusive globais. Professor Pedro Costa Júnior, aqui é o Felipe Bueno. Nós, quando conversamos no fim de semana, falamos muito sobre as peças secundárias, podemos dizer assim, desse conflito, né? Mas que de modo algum são desimportantes. Falamos das manifestações logo depois do ataque da Rússia, da China. E eu pergunto para o senhor, bom, pode ser a mais absoluta das coincidências, mas ontem Vladimir Putin esteve na Síria, se reuniu com Assad, né, visitou tropas na Síria, e a gente sabe do envolvimento ou da conexão que há entre Irã e Síria, o governo, podemos dizer assim, formal, né, porque lá também há insurgentes, há tropas americanas de um lado, há insurgentes de outro, enfim, a gente sabe como funciona esse barril de pólvora. Eu pergunto para o senhor se há algum tipo de risco, de sinal, numa visita dessa importância de Putin à Síria. Bom, Felipe, como a gente já havia falado, né, no final de semana, foi muito bom aquela conversa, porque alguns dos cenários que nós montávamos, eles vão se concretizando, né? É impressionante como é que vai se materializando aquilo que nós falávamos, né? Também muito interessante como você coloca a coisa, porque
Em relações internacionais, nós costumamos dizer, né, que não há coincidências, né, há intenções, há estratégia. Então, certamente, quando o presidente Putin, que é um ator central em todo esses interesses, em todo esse cenário, embora ele não apareça diretamente, né, no conflito Irã e Estados Unidos, mas ele é um ator central, aí não tenho dúvida nenhuma, porque é um aliado preferencial do Irã, e faz essa viagem, que foi uma viagem recebida como uma viagem surpresa, né, para a Síria, né, junto ao presidente Bashar al-Assad, que acabou se firmando lá, né, depois de quase cair, e com o suporte russo, né, o presidente Putin é quem bancou o Assad lá, né, de maneira que os Estados Unidos, que entraram muito forte na Síria, já se retiraram da Síria. Hoje a Rússia é que toma conta lá, de maneira geral, né, e que dá o suporte para o presidente Assad. E para nós termos ideia como as coisas são volúveis nas relações internacionais, Estados Unidos e Irã eram parceiros, eram aliados, né, há pouco tempo atrás na Síria, no combate ao ISIS, né, ao Estado Islâmico, né, ou Daesh, né, como você preferir. Estavam combatendo juntos ali no norte da Síria, né, junto com a Rússia, inclusive, né, esse inimigo em comum, né. Então, como os interesses vão se movimentando, né. Então, as coisas vão se propagando, né, e uma manifestação muito importante que teve ontem, né, por parte do chanceler iraniano, é que ele disse que se os Estados Unidos, né, ele afirma que se os Estados Unidos escalarem a violência e retalharem os ataques, os novos ataques agora do Irã, quem pode se tornar alvo de uma nova resposta iraniana são dois aliados norte-americanos na região, que é justamente Israel, que é o aliado incondicional dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? O Irã atacaria a cidade de Haifa, que é uma cidade turística, estratégica, enfim, e os Emirados Árabes, né? O Irã também atacaria Dubai, né? Que, enfim, também é uma cidade turística mundial, né? Para ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem voos diários para Dubai, né? Então, quer dizer, como é que esse tabuleiro do xadrez geopolítico regional, ele vai se movendo tudo, né? E ao mesmo tempo em que o Irã é um grande aliado do Bashar al-Assad da Síria e tem relações estreitas também com o Vladimir Putin, né? Então, e a Arábia Saudita também, ali do lado, né? Um grande opositor do Irã, né? Já foi atacada uma refinaria saudita, acusa-se o Irã, há meses atrás, de ter atacado a Arábia Saudita, que é outro aliado, digamos assim, muito próximo dos Estados Unidos, assim como Israel. Então, enfim, as peças vão se movendo aí nesse intricado tabuleiro aí regional. Falando sobre essas peças, professora, tivemos posicionamentos bem cautelosos de outros líderes da Europa, né, no primeiro ataque, Reino Unido, França. Esse ataque às bases americanas no Iraque, ele deve alterar esse comportamento dos líderes ou deve aumentar ainda mais essa cautela? Carla, esse posicionamento ele deve intensificar a busca desses líderes na direção em que eles já vêm tomando, ou seja, a busca pela diplomacia, né? A busca no sentido de amenizar a escalada de qualquer conflito. Né? Nós vimos aí um esforço muito grande, né, por parte dos líderes europeus, né, do Macron na França, da Merkel na Alemanha, o próprio Papa, né, como não só líder do religioso, mas também como líder do Vaticano, né? A presença das Nações Unidas, né? As principais instituições multilaterais do sistema mundo. Há toda uma preocupação muito grande, exatamente porque esse conflito ele envolve vários outros atores regionais, né? Outros players, e tem esse potencial de não só ser um conflito regional, mas num segundo momento atingir uma escala sistêmica. Né? Quer dizer, a partir do momento, como a gente vinha dizendo, que o chanceler iraniano ameaça outros atores, né, que nem sequer estão envolvidos diretamente no conflito, como Israel e Dubai, né, por exemplo, né, e Emirados Árabes, quer dizer, o conflito é entre Estados Unidos e Irã, né, nesse momento.
E Israel e Emirados Árabes não tem que ver com o conflito agora, e já se tornaram alvos potenciais, né? E o Benjamin Netanyahu já respondeu hoje, né, que vai responder com força máxima, caso Israel seja atingido de alguma maneira pelo conflito. Israel é uma potência nuclear, né, coisa que o Irã não é, por exemplo. Então, a busca pela diplomacia agora tende a se intensificar, porque, sobretudo os líderes europeus, né, que estão empenhados nisso, eles sabem o quão importante é apaziguar antes que esse conflito esteja, quer dizer, que se puxe o gatilho, né? Ele seja detonado, porque depois é muito difícil de controlar essa escalada. Professor, com esse ataque ontem às bases americanas no Iraque, eu imagino que, para além da resposta política a pressões internas dentro do próprio Irã por uma resposta, algo que ficou muito claro nos últimos dias, haja também da parte do Irã como país, como nação, a intenção de mostrar ao mundo, por exemplo, que não é o Iraque, que é, ao contrário do Iraque, um país, embora de maneira incomparável com os Estados Unidos, um país bem dotado militarmente, com um arsenal bélico respeitável, né? Sobretudo ali naquela região, considerando o mapa daquela região e as distâncias relativamente curtas para ataques desde o próprio território. Por exemplo, ao atacar uma base no norte do Iraque, talvez vá aí a mensagem de que seja possível alcançar, via míssil disparado desde o Irã, o próprio Israel, conforme o professor disse agora. A minha pergunta é a seguinte: o senhor é especialista nisso também, qual é a realidade do poderio bélico do Irã? Qual é o cacife do Irã para uma briga nessa região? E, de fato, o Irã teria condições, com base no que se sabe, de desferir um ataque a Israel? Exatamente, né? Quer dizer, a primeira coisa que nós temos em mente nesse conflito, né, é que colocou aí um ponto essencial, Andreasa, é que o Irã não é o Iraque, né? E esse é um ponto essencial, quer dizer, os Estados Unidos não vão ter a facilidade, né, num eventual conflito, de entrar no Irã, como entraram no Iraque do Saddam Hussein em 2003, né, arrasaram e tomaram o Iraque com aquela facilidade, né, ou muito menos o Afeganistão, né, o Afeganistão. Então, o Irã, ele é considerado, né, uma potência regional, ele tem um poder bélico razoável, né, ele é uma potência, digamos assim, média, né, no sistema mundo, então ele tem um poder de retaliação forte, né. Ele já atacou há poucos meses atrás, né? Quer dizer, ele não assumiu oficialmente, mas todos sabem que tinha o dedo do Irã ali, uma refinaria na Arábia Saudita, né? Que é um aliado norte-americano, né? Essa própria míssil enviada ao Iraque, né? Mostra que eles, e se sabe disso, né? Reconhecido que eles têm condições de atacar vizinhos, né? E países na região, né, como, por exemplo, Israel, que você coloca muito bem, né, o Arábia Saudita, como eles já o fizeram, né, o Emirados Árabes, como eles já ameaçaram. Né. Agora, há uma série de problemas disso. Por exemplo, se eles atacam Israel, eles são uma potência militar, regional, mas Israel é mais forte que o Irã, Israel possui arma nuclear, né, não seria uma estratégia interessante para o Irã atacar Israel, que é uma potência mais forte, né? Israel é uma grande potência militar no sistema mundial, né? Atacar a Arábia Saudita também envolveria problemas, né? Problemas de cunho mais cultural, né? Porque aí já é um país muçulmano, né? Como eles também são um país muçulmano, né? E tem a questão de Meca, né? Então, como é que ficaria isso com relação aos outros países muçulmanos? Então também tem questões mais dessa ordem, né? E, obviamente, com relação ao próprio Estados Unidos, a questão é descomunal, né? Os Estados Unidos têm uma potência militar infinitamente maior do que o Irã, né? Os Estados Unidos hoje tem mais de 1.000 bases militares, né? 1.000 bases militares espalhadas em mais de 100 países ao redor do sistema mundial. Então, é descomunal.
Agora, o principal ponto aí, né, que eu acho que é isso que o nosso ouvinte, enfim, quem está interessado nesse assunto, implica a todos, são os aliados do Irã, né, que o Irã não está sozinho nisso, né, o grande aliado do Irã é a Rússia do Vladimir Putin, né, e a Rússia, sim, ela pode fazer vez nesse conflito, né, a questão é até onde o Putin está interessado numa questão limítrofe, né, em bancar o Irã, né? E a Rússia, em uma última instância, a própria China, né? Que é um país que não se envolve tanto, é um país que está mais isolado, que não interessa em nenhum conflito, quer ter relações comerciais boas com o mundo inteiro, mas que, enfim, por trás tem uma relação muito estreita com a Rússia. Então, esse movimento dessas três grandes potências, essencialmente, né? Os Estados Unidos de um lado, né? E a Rússia, e por último a China lá atrás, né? Estariam mais próximas aí o Irã, é que decide todo esse jogo. Esse é o professor Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Professor, muito obrigada pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM. Muito esclarecedora essa entrevista, essa participação. E a gente torce para que essas tensões não aumentem e que a gente volte a conversar sobre paz por aqui, né, professor? Bom dia para o senhor. Essa é a nossa torcida, Carla. Sempre bom falar com vocês aí. Muito obrigado. Obrigado.